Boa tarde, vocês estão bom? Vamos começar aqui a falar um pouquinho de tecnologia, né? Muito do que o Afonso apresentou, muito do que foi apresentado hoje aqui. Na verdade, eu vou fazer um apanhado geral e mostrar um pouquinho da evolução da nossa operação assistida. Hoje eu chamei o Elvio para estar aqui com a gente, da Intelup. Afinal, o GAO ele é uma parceria da Fermentec com a Intelup de Piracicaba. E a gente vai falar um pouquinho aqui de gestão digital em evolução. O que a gente tem além dos dashboards e dos indicadores. Inicialmente, né, me sinto chique, estou fazendo uma provocação. O que é um problema? E por que surgem os problemas? Tá? O problema, se a gente for definir ele rapidamente, é simplesmente um gap que eu tenho entre o que está acontecendo no mundo real e aquilo que eu anseio, ou o que deveria estar acontecendo. Geralmente eu consigo superar esse problema, esse obstáculo, esse gap, fazendo um bom plano de ação. Então, aqui eu respondo a minha primeira pergunta, né? O problema é a diferença do que eu tenho da onde eu gostaria de chegar. Definir meu problema, aí eu pergunto, por que surgem? Né? Foi muito falado aqui sobre padronização. Né? Se padronização fosse uma receita de bolo, uma das primeiras causas de surgirem problema é porque eu não tenho a receita. Eu simplesmente não sei como eu tenho que fazer, não sei como deveria ser o meu produto final, e aí eu pego todos os ingredientes do bolo e, na sorte, eu tento chegar no meu resultado final e consigo essa coisa bonita que nós temos aqui. Ou então, eu tenho uma receita, sei como deveria alcançar aquele objetivo, mas por algum motivo eu decidi dobrar a quantidade de ovo, tirar metade da farinha e conseguir o meu bolo embatumado. E a terceira fonte de problema é: a receita existe, porém, hoje ela já não me atende mais. Ou seja, aqui é o momento que eu preciso fazer uma melhoria do meu processo. Eu comecei a produzir bolo de fubá, mas agora eu preciso produzir um bolo de fubá com goiabada. Então, eu preciso acrescentar mais uma etapa. E aí vem a outra pergunta, né? Como a usina resolve problemas? Geralmente, a gente está acostumado a receber alertas, um desvio, e reagir de maneira reativa a esse desvio. Então, cada um acaba reagindo, acaba atuando, acaba tendo uma resposta diferente, o que gera um certo nível de incerteza. Então, para acabar com o achismo, a gente precisa recorrer a uma metodologia que está bem estabelecida. E hoje, existem várias empresas com anos aí que têm uma metodologia bem estabelecida. Uma delas é a nossa querida Toyota, que se baseia na estabilidade do meu processo. O meu processo, para ter estabilidade, ele precisa ter uma produção nivelada, uma padronização, tudo precisa ter uma boa receita e melhoria contínua. Onde, então, eu vou ter duas colunas. A primeira, de produção sem desperdício, uma produção contínua e com ritmo de cozimento, ritmo de fabricação de álcool, né, das dornas, e também uma coluna em que eu tenho uma notificação desses problemas, ou seja, a minha qualidade ela está na fonte, eu identifico o problema, eu já faço essa correção e consigo fazer o que a gente chama de automação com toque humano. Eu separo bem a atividade do homem e da máquina para que eu consiga, então, alcançar minha excelência operacional. E, dentro desse contexto, eu consigo gerar um funil de resolução de problemas. Tá? Eu faço o esclarecimento desse problema, desmembro ele, defino a meta onde eu tenho que alcançar, analisar a causa, fomento minha contramedida e aprendo com ele. Esse daqui é um dos principais princípios do GAOA em termos da operação assistida. Ajudar os clientes a conseguir fazer essa resolução de problemas. Hoje, né, a operação assistida, ela é a transferência de tecnologia em evolução. Estamos em 20 clientes com mais 3 em instalação e fazemos uma abordagem muito parecida com o que o Afonso comentou aqui. Nós olhamos para a aderência do processo, dividindo em 4 subsetores, onde nós iremos dar uma nota para cada etapa. Toda semana é feito esse cálculo, né, automaticamente, e tem uma nota geral do meu processo de como ele desempenhou naquela semana, e isso daqui é para ajudar nós a ajudar vocês para saber o que nós vamos priorizar na hora de fazer a análise de dados. Alguns números, né, já são mais de 600 disparos diários só nesse primeiro semestre, cerca de 320 acompanhamentos semanais, reuniões com foco no RTC, mais de 70, atendimento no WhatsApp, criação de modelo de previsão,
dúvida, treinamento, além de visitas em campo da Fermentec para checar essas melhorias ou os planos de ação que foram recomendados. O que a gente aprendeu nesse primeiro semestre? Quando a gente olha para os resultados da operação assistida, a extração mais as perdas e a evaporação com fábrica de açúcar foram responsáveis por cerca de 60% dos desvios que nós tivemos. Tá? Existe também aqui uma questão aqui da destilação, né? A questão é que a destilação teve um caso atípico, que além de desvio de alta temperatura, também tivemos vários desvios de baixa temperatura. Tá? Quando a gente olha para a extração, o que aconteceu aqui? Que tem sido muito falado em nossas visitas, em nossas reuniões. Eu tive aumento das perdas da torta nessa safra, aumento das perdas residuárias e uma tendência de redução da extração. Por quê? Porque aumentou em muito as impurezas minerais e vegetais, devido à questão de um maior índice de chuva, que também acabou afetando o nosso tempo de aproveitamento e tendo maiores frequências de parada. Então, esse aumento da perda da torta afeta diretamente o meu RTC, enquanto o aumento da impureza vegetal está afetando a minha extração. Quando eu olho para a nossa fábrica de açúcar e para a nossa evaporação, que já foi comentado aqui, muito bem comentado pelo Edmilson, um dos principais problemas que nós temos é queda de pureza. Né? Temos a tendência aqui de observar que à medida que o meu pH do xarope ele, se aproxima ou fica abaixo de 6, eu estou estimulando a minha queda de pureza. E isso acaba aumentando as minhas perdas indeterminadas. Então, aqui eu tenho uma equação de problemas crônicos no controle de pH do caldo dosado, tá? Seja por alta variabilidade ou porque o set point foi mal estabelecido, alta temperatura do xarope e, consequentemente, aumento da acidez, que vai acarretar nesse aumento das minhas perdas indeterminadas. E o que mudou, né, durante essa primeira safra comparado com o mesmo período do ano passado, junto com a operação assistida nos clientes Fermentec? Conseguimos bons resultados de redução dessa queda de evaporação, a tendência central está bem mais baixa, apesar de que ainda existe um trabalho relacionado a essa distribuição, e também a tão falada e famigerada temperatura de degasagem, né, que a gente é um pouquinho teimoso de trabalhar com ela dentro de 30 e 40 graus, estamos conseguindo já com os clientes Gaoa fazer e trabalhar numa faixa aceitável, tá? Uma redução principalmente nessa variabilidade da temperatura. E aí, um resultado legal. Não é necessariamente o fim, mas é um meio para a gente entender. Tá? Quando a gente pega clientes que tiveram uma nota de aderência mais próximo de 80% a 82%, geralmente o RTC estaria mais próximo dos 93%, 94%. Porém, quando eu tenho clientes com aderências mais próximas de 70%, 72%, são aqueles clientes que tiveram maiores perdas e maiores dificuldades operacionais ao longo dessa primeira safra, o que nos ajudou a entender e a priorizar as ações, os relatórios e todo o suporte promovido pela Fermentec. E aí, e os próximos passos, né? Quais são as próximas atividades que nós iremos realizar? Nesse momento eu vou chamar o Elvio para vir aqui ao palco e ele vai comentar um pouquinho das próximas soluções do que a gente pretende disponibilizar para os clientes. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Thiago. Bem explicativo, tanto a parte do Thiago como também do Afonso. Eles falaram bastante aí o que o Gaoa, né, tem feito, como tem sido utilizado. O exemplo de cliente, né, o dia a dia é o melhor que tem, todo mundo consegue ter uma visão bem ampla e bem caprichada ali, bem entendida. Então, o que acontece? Né? É até o título, né, da nossa conversa hoje. Muito além de dashboards. Né? Então, às vezes a gente encontra por ali, eu tenho um dashboard aqui, um dashboard ali, mas o que realmente a gente está acontecendo, o que a gente está fazendo, quais são as funcionalidades, as ferramentas que a gente tem por trás. Então, isso é um pouco, né, do que o pessoal mostrou. E dá para vocês perceberem que a gente tem muita coisa, inclusive, né, toda a parte de consultoria, o conhecimento técnico, né, que toda a equipe da Fermentec tem para proporcionar aí melhorias, tá? Então, no dia a dia, tá, com vários tipos de sugestões.
Dito isso, vocês agora entenderam um pouco, né, o que o GAUA tem, o que ele faz, né, o que ele vai trazer de benefício para vocês. Como mostrado agora, são 20 unidades já rodando, mais 3 iniciando agora e continua correndo, né, aumentando, mas a gente quer oferecer um pouco mais, né? Então, a gente nunca pode parar, esperar alguma coisa, tem que sempre tentar dar um passo à frente e todo dia, né, criar coisas novas. Então, por isso que a gente vai falar um pouco, né, quais são os próximos passos, o que a gente pode oferecer, o que a gente vai agregar. Então, vamos lá. A gente vive uma transformação digital acelerada na indústria, em todo lugar, obviamente, e onde os dados em tempo real e inteligência artificial estão moldando uma nova forma de operar, analisar e decidir. Então, o que a gente traz para vocês aqui? Tá? Alguns problemas enfrentados hoje nas usinas, ok? Muitas usinas ainda usam planilhas para planejar a produção. Isso é muito mais comum, né, do que a gente possa imaginar. E aí, as definições manuais de vazões e set points não tem nenhum tipo de inteligência em tempo real e também é difícil garantir ali uma melhor operação. Resultado, perdas ocultas, oportunidades desperdiçadas. Qual que é a solução? A gente ter agora oferecer o balanço de massa. O que ele vai fazer? Ele vai modelar toda a engenharia da usina em formato digital, vai permitir esse monitoramento em tempo real da operação, tá? Junto com o que já está acontecendo ali com o GAUA, e vai garantir decisões baseadas em dados, né? Então, como, por exemplo, a moagem, a fibra, né, o RT, e, no final, ali, qual que é a vazão ideal de embebição e de mosto. A gente tem aqui uma tela, né, exemplificando, só para vocês entenderem, é mais um módulo, mais a funcionalidade que vai estar disponível ali dentro do GAUA, onde vocês têm ali, né, todo o resumo ali de produção, desculpa, e ali vocês podem fazer a simulação offline, depois de dando tudo ok, estando de acordo, ele passa ali para a produção, realmente está acontecendo, e depois, por final, o acompanhamento, né, o previsto e realizado com os alertas do que está ocorrendo. E durante, né, o tempo que vocês estão fazendo ali a simulação, usando o balanço de massa, né, com todas aquelas informações, os quantitativos, qualidades e tudo mais, tempo, onde vai apresentar, eles já vai, obviamente, apresentar, mostrar para vocês que se os equipamentos, né, a quantidade, o que vocês imaginam, né, o que vocês têm de equipamento rodando na planta, se não tiver coerente, já vai gerar alerta para vocês, informando que isso não será possível e vai sugerir algumas modificações. Então, o sistema ele já está integrado, né, com os dados de qualidade da automação da usina, tá? E entrega essas respostas em dashboards claros e objetivos. Então, assim é possível identificar os desvios operacionais, tá, de uma forma bem rápida e operar sempre nos pontos otimizados do processo e até investigar a causa raiz, como já foi comentado aqui anteriormente. O resultado, a redução dessas perdas e o aumento da eficiência em toda a planta. Tá? Então, a gente traz aqui algumas informações. Isso aqui é real, tá? De um cliente, uma unidade que já está rodando. Tá? Essas são informações verídicas dentro do período, obviamente, que a gente pegou, tá? Para vocês terem uma ideia do que vocês podem ir acompanhando. Ok? Partindo para mais um módulo, né? Na verdade, 2, uma sequência, gestão das malhas de controle e também gestão de alarmes, ok? Então, identificando essas falhas ocultas nos controles automáticos, tá? Para quê? Porque mesmo com uma alta automação, às vezes, né, a gente tem alguns problemas que passam despercebidos aí nas usinas. Né? Que nem eu sempre brinco. Quem nunca foi lá no operador e viu lá no supervisor os avisos, ele reconhecer alarme, mas realmente não sabe o que é que está acontecendo. Então, isso é mais uma forma da gente colaborar, além de mostrar que realmente como estão as malhas de controle. Né? Às vezes vocês estão imaginando que estão de uma forma e estão de outra, e o resultado acaba sendo diferente.
Então, com a gestão de malha de controle e gestão de alarmes, quais são os problemas? As usinas, né, contam aí com milhares de controles automáticos, temperatura, vazão, nível, né, todos eles. Acabam sempre tendo ali as equipes são enxutas e aí dificultam, né, a identificação dessas falhas. Consequentemente, acabam se tendo alguns problemas comuns, como válvulas travadas, sensores defeituosos, sintonia inadequada. Resultado, desvios passam despercebidos e também a redução da eficiência e aumento das perdas. Qual que é a solução, né, que a gente está apresentando para vocês? Com a gestão de malhas de controle e gestão de alarmes, o monitoramento automatizado de sensores, atuadores e controles e uma identificação rápida de falhas, travamentos e desvios. Consequentemente, vai permitir vocês terem as ações preventivas, como redução de perdas no processo, riscos operacionais e também riscos de segurança. Então, esse aqui é um outro exemplo, né, de gestão de malhas de controle e gestão de alarmes. Aqui a gente tem, né, uma gestão de alarmes, o dia 15/7, toda a... Estou apanhando um pouquinho aqui, por isso que eu nem estou usando, viu? Todas as áreas, e eles mostram para vocês. Nesse dia, teve 288 alarmes, nesse período. Como que ele está dividido, né, pelas áreas, ETA, fábrica, caldeira, destilaria, evaporação, ok? Por aí vai. Quais são os alarmes mais recorrentes que estão acontecendo e quando foram ali os últimos alarmes e os tempos que nós tivemos. Com isso, faz com que não apenas o pessoal de automação, alguém da operação tenha essas informações, mas todos tenham, tá? Então, desde o pessoal ali de baixo até a diretoria, CEO, todo mundo que precisar. Para quê? Para que realmente acompanhar, entender o que é que está acontecendo e, consequentemente, evitar algum tipo de problema, né, como até uma eventual parada, porque não foi ser resolvido alguns alarmes que já estavam acontecendo dentro do cliente. Então, essas ferramentas aí vão assegurar 7 points ideais. Por que a gente fala 7 points ideais? Né? Primeiro, que é a base que a gente já tem, né, dentro do GAOA, o histórico, o registro, e ter as informações corretas. A partir daí, fica mais fácil da gente poder trabalhar e partir para a próxima etapa, tá? Então, o balanço de massa e energia vai ser realmente, né, mantido. E não adianta a gente calcular um ponto ótimo se o controle, né, não consegue mantê-lo. Então, se a gente imagina uma coisa, mas está acontecendo outra e a gente não acompanha, as perdas vão ser bem grandes. E o quarto e último, né, módulo que a gente quer apresentar para vocês, okay, é a EMA. Tá? A EMA é a parente da Iris, né, de alguma forma ali no dia a dia. Então, o que a EMA é? É um chatbot do WhatsApp com IA. Então, ela vai transformar também os dados em decisões ali no operacional, no dia a dia. Então, essas informações, esses dados que vocês têm ali procurando, entrando numa tela, fazendo uma visualização, às vezes vocês estão sem tempo, estão na rua, estão correndo, está aqui no evento, precisa acompanhar alguma coisa, então ela vai te ajudar com isso. Tá? Como? Qual que é a solução do projeto? É um assistente virtual focado em dados, indicadores em tempo real. Ele está, obviamente, né, todo integrado a toda a plataforma, então a gente está falando tudo de um lugar só, tá? Então vocês vão ter todas essas informações dentro de um único local. Funciona direto no WhatsApp, tá? Então é só para vocês abrirem o WhatsApp, vai ter o contato lá, né? E só fazer as perguntas, e a gente tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, quais foram as paradas do dia? Ela vai trazer ali para vocês. Como está o fechamento do turno? Como foi esse mesmo dia na safra passada? Então, a gente faz essa comparação de período também. Então, aqui é um exemplo também, ok? O real. Então, vocês fazem ali as perguntas, ó, quais as paradas hoje, dia 21/5. Aqui estão as paradas registradas, dia 21/5. Parada da Moenda 1, o início, o fim, consequentemente, a duração.
Segunda, outra parada na moenda 2, tá? O início, o fim e a duração. Qual o Brix do xarope do dia? Então, tem também ali a informação, ele te informa ali quais foram as últimas variáveis. Então, vocês conseguem isso com uma facilidade maior ainda do que a consulta normalmente que se tem ali dentro do GAOA, dentro dos dashboards e dentro das telas. Tá? Então, todas essas respostas trazem para você e a gente está sempre procurando fazer essa evolução. Ok? E agora o Thiago vai fazer o final. Então, gente, como eu falei logo no início, é uma parceria da Fermentec com a Interop. Qual que é o objetivo maior? Né? É fazer uma mudança de ambiente. É sair desse modelo usual onde a alta gestão está diariamente apagando incêndios e o nosso ativo mais valioso, ele deixa o cérebro no relógio ponto quando entra na usina. E aí ele simplesmente aperta o botão porque mandaram. O que a gente quer é um ambiente em que as pessoas estejam focadas na resolução de problemas, elas se tornem autônomas e aí consigam alcançar esse sucesso, ver as conquistas, para que se transforme em motivação. Haja vista todo esse problema que nós estamos tendo, principalmente de mão de obra, então eu preciso dar significado, ressignificar a atividade de cada um dentro da usina. E aí a alta gestão se preocupa em ensinar, orientar e apoiar essa resolução de problemas através de programas Kaizen, por exemplo, e se dedicar de maneira efetiva ao futuro da usina. Uma frase aqui para a gente finalizar, né? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, união do conhecimento técnico com a tecnologia e a dedicação da usina consegue criar resultados que resistem aos intempéries e também ao que é desconhecido. Tá bom? Um agradecimento aqui a essa equipe do Barulho que apontava as confusões, da Fermentec e da Interop, que nos ajudaram na formulação dessa apresentação. Ok? Muito obrigado e ficamos disponíveis para perguntas.